Matadouros, capítulo 4. O longo cabelo escuro de Senna Tachoni pendia solto em suas costas, balançando enquanto ele caminhava para o escritório particular de sua rainha. Sua armadura encantada não fazia barulho, permitindo que ele se movesse como um fantasma pelos elegantes corredores de madeira até que ele se encontrasse na porta dela. Antes que ele pudesse bater, a rainha gritou: "Entre!" Senna entrou e fechou a porta atrás dele. Então, dando mais alguns passos para frente, ele se ajoelhou e abaixou a cabeça. "Rainha Zexi, você chamou." "Sim, sim." Ela disse: "Vá em frente, levante-se e relaxe, somos só nós aqui, Senna." A voz da rainha Zexi ainda era um tanto feminina, um testamento da duração da vida que se esperava que ela tivesse. Seus cabelos pretos e brancos e seus penetrantes olhos heterocromáticos eram vistas atraentes que a marcavam como uma verdadeira raridade em um mundo de raridades. Seu velho amigo, o antigo capitão da escritura negra, fez o que ela disse e se levantou. Ele não estava completamente relaxado, cruzando as mãos casualmente atrás das costas. "Então, o que você precisava?" ele perguntou à sua velha camarada. Zexi deslizou um papel que estava na sua frente para o outro lado da mesa. Senna se aproximou, pegou entre os dedos e o ergueu. "Isto é da Papa, ó." Seus olhos surpresos piscaram várias vezes, e seus dedos tremeram brevemente. "Meu filho." "Seu filho." Zexi reiterou. "Neia foi gentil bastante para enviar isso como cortesia, para que você soubesse que ele receberia um comando. Você sabia que isso aconteceria, Senna." Havia uma leve implicação de crítica em sua inflexão, que ele só podia aceitar. "Sim, eu sabia. Não tem como eles não mandarem aqueles 3 para o leste." Senna reconheceu calmamente: "Mesmo que ele não tenha sido ordenado, ele é meu filho e dela, não tem como ele não se voluntariar." "Vá vê-lo," disse Zexi. "Mas, minha rainha, eu não deveria estar preparando nosso exército aqui?" A boca de Senna abriu um pouco. Zexi abriu a gaveta da escrivaninha e tirou 2 pergaminhos portal. "Meu pai encontrou seu potencial, como uma ovelha para ser esfolada para fazer pergaminhos. Não tenho muitos desses, mas usarei 2 para o seu bem." Ele era, e é, lixo. Você é um pai melhor para seu filho, mesmo ausente, do que o meu foi para qualquer um. Vá falar com ele. Passe algum tempo com as mães de seus filhos, passe algum tempo com seus filhos, então volte aqui em alguns dias. Tirg e Teflil podem cobrir você enquanto estiver fora." A rainha meio-elfa colocou os pergaminhos na mesa à sua frente. Senna silenciosamente pegou um e colocou em uma bolsa ao seu lado, então segurou o outro na mão, pronto para usá-lo. "Obrigados, Zexi, eu aprecio isso." A rainha Zexi Zetsumei deu de ombros. "Não pense nisso. Você ficou ao meu lado quando precisei de você, é assim que se parece retribuir o favor." Nenhuma outra palavra foi trocada entre os dois. Ele abriu o pergaminho e ele pairou no ar enquanto chamas azuis o consumiam e o portal se abriu na frente dele. Eles assentiram uma vez um para o outro. Então Senna passou por ele e foi embora, deixando a rainha do reino élfico sozinha. Neia e Scanna estavam em seu escritório compartilhado rabiscando mensagens, mas não estavam sozinhas. Com elas, desta vez, estavam mais 3 mesas, cada uma ocupada por uma das crianças que receberiam o comando de um exército. Seus dedos estavam manchados de preto com a tinta das penas, enquanto, para ajudar a tornar o tédio mais suportável, um de seus servos estava em um canto tocando uma melodia suave em um violino. Eles nunca mencionam essa parte nas histórias. Ziania resmungou um pouco quando terminou de preencher e escrever outra carta de instruções com base no que seu círculo de conselheiros estava lhe dizendo: comida para 3 meses, poções suficientes para tratar 20% do exército, armas de reposição, pontas de flechas. A meio-elfa de cabelos ruivos esfregou a testa. "Minha cabeça dói." "Eu sei." Scanna empatizou. "Nas histórias, os heróis sempre têm o que precisam. Ninguém nunca fala sobre como eles conseguiram tudo, mas essa é a diferença entre a realidade e as histórias infantis." "Bem-vinda ao mundo da sua mãe." Neia deu uma risadinha e uma piscadela para Ziania. "Sou famosa pelos meus discursos e outras coisas, mas passei mais tempo fazendo isso do que qualquer outra coisa." "Pare de reclamar." Mutreil parou de rabiscar para olhar para sua irmã mais nova, enfatizando seu status de irmã mais velha responsável ao máximo. "Todas nós temos dedos manchados de tinta e, francamente,
eu preferiria deixar Gottfried me jogar um pouco mais do que ouvir o arranhão da minha pena sobre meu papel por mais um minuto, mas isso tem que ser feito, e vale a pena. Eu vou fazê-los pagar. Cada arranhão da minha pena sobre meu papel é outra espada enfiada nas entranhas de Devorian. Finja que sua escrita é um duelo. Isso torna tudo um pouco mais fácil. A sala ficou sombria com isso. Mutriel fez uma pausa em sua escrita. Eu ainda vejo isso, às vezes, quando tenho pesadelos, a maneira como mataram minha mãe biológica. Mutriel? Gottfried disse, eu prometo, eles vão se arrepender de tudo, nós vamos garantir isso, todos nós. Essa pode ser a parte chata, mas é aqui que começa. Neia disse com uma calma gelada. Ziania não reclamou mais, pelo contrário, ela acelerou o passo, com papel após papel separado para o fluxo de mensageiros indo e vindo do que havia se tornado um escritório familiar. Para diminuir o barulho, os muitos servos que atuavam como mensageiros usavam chinelos que não faziam barulho algum enquanto andavam, e assim, só se ouvia o som da música e das penas arranhando. Até Enlight bater do lado de fora da porta aberta, todos os olhos se ergueram dos papéis para focar na mulher élfica. Minha senhora, temos uma visita, é Lord Tachoni. Ela disse com uma pequena pitada de excitação. Ela se inclinou e perguntou com uma voz esperançosa. Não cabe a mim perguntar, mas, vocês duas vão ter outro? Neia corou um pouco, enquanto Scanna apenas riu, e ambas balançaram a cabeça em negação. Não, não, nós não o chamamos aqui para ter outro filho, nós nem sabíamos que ele estava vindo. Scanna disse, então parou e olhou para sua esposa. A guerreira de um olho descansou sua cabeça em sua palma e seu cotovelo em sua mesa e perguntou à sua esposa bem incisivamente, ou você chamou? Neia balançou a cabeça vigorosamente. Sou culpada de muitas e muitas coisas, mas eu não sabia que ele viria, nem estava planejando outra surpresa, não agora, não com a guerra prestes a começar. Então talvez, depois? Scanna piscou, provocando a papa muito envergonhada. Scanna, as crianças estão aqui, e Enlight está na porta. Neia sussurrou apressadamente como se nenhum deles pudesse ouvi-la. Enlight estava do lado de fora da porta o tempo todo. Nossos filhos são adultos, e pelos ossos do nosso Deus, nem sabemos quantos filhos seu filho tarado teria feito até agora se não tivesse insistido para que elas engolissem. Scanna retrucou com um ar muito pragmático. Mãe! Gottfried sibilou. Ah, cale-se, garoto, eu costumava limpar sua bunda e fazer você arrotar. Não é nada para se envergonhar agora, e nem é segredo. Scanna bufou diante da leve repreensão dela. Gottfried, um tanto envergonhado, murmurou, mesmo assim, você não deveria sair e dizer isso desse jeito. Ele parou de falar sob os olhares das mulheres de sua família. Homens. Ziania e Mutriel disseram, cruzando os braços na frente do peito no mesmo instante. Enlight, por sua vez, observava a troca familiar com fascínio, mas, como todo elfo da floresta no Império estava sempre ansioso para celebrar o nascimento de outro herdeiro Baraja, ela cutucou um pouco. Sim, bem, não para interromper, minhas senhoras, mas... Lord Tachoni? Devo mandá-lo embora ou, você o verá? E, se você deseja que ele fique, posso preparar um quarto para ele imediatamente. Nossa chefe de camareiras está tentando nos fazer transar. Scanna disse, olhando fixamente para sua esposa, não tenho certeza de qual de nós três é o maior pervertido. Minha senhora, eu nunca faria isso. Enlight sentiu os olhos dela se voltarem para ela diante de sua expressão escandalizada, que rapidamente fugiu para ser substituída por um pequeno olhar culpado para baixo. A empregada então levantou a mão e fechou o polegar e o indicador um no outro de modo que eles estavam quase se tocando. Eu poderia ajudar um pouquinho, mas meus motivos são puros. A mulher élfica disse em sua própria defesa. Foi um pouco superficial como defesas, mas nem Neia, nem Scanna, nem seus filhos se importaram muito. Foi Neia quem tomou a decisão final. Talvez devêssemos dar um tempo, mandá-lo subir. Já faz quase um ano desde a última vez que nos encontramos, preparar alguma comida e todos nós iremos comer juntos. Além disso, se ele recebeu minha carta, então ele sabe que nosso filho está indo embora. Eu não consegui me despedir do meu pai biológico. Não vou negar isso a nenhum deles. Diante de uma declaração tão sombria, a rejeição nem foi cogitada. Vou mandá-lo subir imediatamente, minha senhora.
Inlight deu uma pequena flexão nos joelhos, abaixando-se alguns centímetros antes de se virar e sair correndo. O imperador Deus Kaisakan sentou-se em seu trono ouvindo o homem-urso ler os últimos resultados agrícolas para ele. Um aumento de 20% nas colheitas de Urashim. Excelente, se pudermos manter esse número, podemos criar mais porcos e vacas longos do que nunca. Ele levantou uma pesada pata de pelo branco para terminar a recitação e olhou para sua direita, onde um conselheiro, um jaguatirica, estava esperando. E quanto aos nossos carregamentos para Ostlaumo? Como está indo a reconstrução deles? Kais perguntou. As orelhas pronunciadas do jaguatirica malhado de preto, castanho e creme se contraíram rapidamente para frente e para trás, sua língua pronunciada de rosa pendia para fora e um ronronar alto e irritado ecoava nas paredes, seus penetrantes olhos âmbar cravados em um rosto longo focados duramente em seu mestre. A destruição foi muito grande, meu senhor. Nossa última entrega de cápsulas de Urashim realmente forneceu mais do que eles precisavam, e eles pediram, em vez disso, por mão de obra. Muitas pessoas qualificadas foram perdidas em sua guerra civil, mas o pior diminuiu e agora nos disseram que eles esperam restaurar sua força em uma única geração, uma vez que eles comecem um programa de reprodução dedicado. Pela minha estimativa, dentro de um ano, sua principal importação de nós será comida para seus ranchos novamente. Isso parece estranhamente rápido, ministro Shocked. Kais disse depois de pensar nos números envolvidos. O ministro Shocked abaixou a cabeça. Sim, mas me disseram que o Império a leste deles prometeu que enviará dezenas de milhares de porcos longos e cavalos na época do próximo recrutamento. É mesmo? O Deus Imperador disse, suas garras batendo em um clique rítmico sobre o braço de pedra no qual ele estava sentado. Atrás de suas costas, sua longa cauda chicoteada. Parece estranho, você não acha? Mestre? Perguntou Shocked. O Deus Imperador Kais explicou seu pensamento da forma mais razoável que pôde. A guerra civil Tlaumo foi destrutiva na melhor das hipóteses. Colheitas inteiras foram perdidas. Porque o Império Aivenoriano, ele estalou a língua uma vez como se chamá-lo assim deixasse um gosto ruim em sua boca, ofereceria tanto para ajudar a restaurar a força de seus inimigos. Eles são estúpidos? Talvez eles tenham medo de seus vizinhos do sul. Os Tlachopan podem tê-los avisado sobre aumentar suas próprias colheitas se mais vidas não fossem dadas aos Tlaumo. Shocked sugeriu, sua própria cauda chicoteando infeliz atrás dele com a sugestão sem entusiasmo. Não posso descartar isso, mas, provavelmente não é nada, guerra civil à parte. Os Tlaumos são praticamente imbatíveis, mesmo um pouco enfraquecidos, não há nada a temer. Agora, e as vacas? O imperador Deus perguntou. Guerra civil, majestade. Shocked respondeu, aquele que matou seu primo reuniu seus seguidores para derrubar seu Ardhi. Se ele não for parado, no ritmo atual que nossos homens-pássaros observaram, ele derrubará o país inteiro em 2 meses. Kai soltou um rosnado estrondoso que durou vários minutos. Eles têm laços com o Império Feiticeiro a oeste, não têm? Os rebeldes sob Muum, quero dizer. Sim, senhor, sim. Shocked balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos. O imperador Deus Kais pensou sobre isso, examinando de todos os ângulos que podia. As armas que eles usaram em ceifeiros, suas atitudes combativas, tudo isso cheira a interferência do oeste, direta ou indireta. Não sei, mas não posso aceitar isso. Ele pensou e então deu uma ordem curta e direta. Se eles estão sendo abastecidos pelo poder ocidental, bem, então esse está interferindo em nossa esfera de influência e nossa despensa. Pegue uma carta e envie uma mensagem ao Império Feiticeiro de que os responsabilizaremos por quaisquer consequências infelizes se eles interferirem direta ou indiretamente nos assuntos das vacas. Imediatamente, mestre, imediatamente. O ministro Shocked respondeu, e enquanto estava sentado em uma mesa de secretaria próxima para executar as ordens do centro da religião abisquiana, o próprio Deus Imperador voltou sua atenção para o funcionário que lia o último relatório. Tudo bem, disse o imperador homem de ligre em sua voz baixa e retumbante, as contas douradas que pendiam de seu principal pelo branco e trançado, bateram um pouco, e quando pararam, ele disse, continue seu relatório. O jovem funcionário Homem-Urso então continuou sua recitação dos resultados dos experimentos mágicos no crescimento da planta Urashim.
para os ouvidos fascinados e trêmulos de seu mestre.